Para lá do futebol sénior, são várias as modalidades que pintam de sucesso os mais de 60 anos da Associação Desportiva de Faf. Diferentes desportos que, ano após ano, fazem o clube crescer e enriquecer um legado que já mora no coração de milhares de fafenses. Mas também as modalidades vivem agora no limbo da existência, na luta contra a pandemia e contra o medo de um futuro incerto. Também eles tentam conviver com o inimigo. Eram centenas as crianças e jovens que, diariamente, inundavam de alegria os corredores e campos do Parque Municipal de Desportos de Faf. O futebol era a paixão natural da idade e partilhá-la com os amigos dentro das quatro linhas parecia algo natural, impossível de parar. Até que parou. Até que o sorriso de centenas de crianças e jovens ficou em stand-by. Está a fazer um ano, não é? Março do ano passado, em que de forma abrupta e de um momento para o outro nos vimos confrontados com esta pandemia e com a obrigatoriedade de fazer a cessação de qualquer atividade a nível do clube, a nível de futebol de formação. Pronto, obviamente que essas repercussões são enormes, não é? Estamos a falar de crianças e jovens em fases de crescimento e desenvolvimento cognitivo, maturacional, para além do técnico e tático, físico, pronto. E tudo isso fica condicionado quando eles habitualmente estão a ser confrontados com estímulos de treino 2, 3 vezes por semana, mais competição ao fim de semana. Fazendo as contas ao final do ano, vimos quanto a perda do não crescimento, da não evolução. Todos os momentos são importantes, porque treino é crescimento, é evolução, é adaptação, é sistematização e é algo que se processa gradualmente e de forma crescente. Portanto, havendo essa paragem, essa perda, naturalmente que também esse crescimento, esse desenvolvimento estagna. Obviamente que há momentos que não, e o tempo não espera, o tempo não volta atrás, portanto não é a mesma coisa de pararmos, mas vamos continuar pelo sítio onde tínhamos parado, porque há determinadas idades de ouro, há determinadas idades de aprendizagem que são mesmo idades de ouro, que estando passando por cima delas e não as tentando aproveitar e que o organismo está mais predisposto para esse crescimento e desenvolvimento dessas competências, dessas capacidades, esse tempo perdeu-se. Pode-se tentar melhorar e reduzir essa perda, mas é algo que não será nunca como de antes. Quer a nível do próprio atleta, quer a nível das próprias infraestruturas, e há algumas com muitas dificuldades, naturalmente, que eu tenho conhecimento. Não sei até que ponto algumas delas voltarão a regressar à sua atividade. Tem sido um problema extremamente complicado e complexo, não é? Portanto, é algo que nós desejamos que pare de uma vez por todas e que tudo possa voltar à normalidade. As melhorias atuais no combate à pandemia da Covid-19 permitem haver uma data de reabertura para a formação juvenil, uma luz ao fundo do túnel. Mas a incógnita da perda de atletas continua a assombrar a coordenação. É uma incógnita, estava eu a dizer, o número de praticantes que vamos ter, mas acreditamos que todos os clubes vão ter uma grande perda. Se por um lado nós temos a questão de que muitos dos miúdos acabaram por sair para outros clubes
que em determinados momentos tiveram a sua atividade, não é como o FAF, como o Moreirense, como o Urgês, que eu tenho conhecimento, penso que o próprio Vizela, que desde o final do ano passado até agora não voltaram a retomar os treinos, mas houve outros que de forma mais ou menos cíclica tentavam até novas paragens, portanto que houve alguns atletas que saíram, depois há outros que se calhar, aqueles se calhar que não tinham tanta ambição, até tanta habilidade, acabaram por estar há um ano na sua zona de conforto, agarrado às suas plataformas e aos seus meios tecnológicos que também são viciantes e se calhar não têm vontade de regressar. Depois também poderá haver aquele caso daqueles pais mais medrosos em relação ainda a toda esta conjectura e com algum receio de os deixar voltar, portanto, a regressar aos treinos. Pronto, isto há um conjunto de fatores que é para todos uma incógnita, não é? Portanto, só quando verificarmos que estão criadas as condições para o regresso é que nós podemos ter a noção da perda do número de praticantes, mas acho que a nível geral, nacional e de qualquer modalidade, a nível da formação, acho que vai haver uma grande perda. Sendo um desporto coletivo e estando eles a fazer aquilo que gostam, praticar futebol no clube do seu coração e tendo a consciência que trabalham todos em prol de um objetivo comum, porque isso é algo que lhes é introduzido, que lhes é transmitido desde tenra idade, desde os mais pequenos, escolas mais baixas. Eu acredito que essas ideias fiquem sempre lá, do coletivo, a sobrepor-se ao individual, da solidariedade, do espírito de grupo, da cooperação e da entreajuda, e principalmente nestes momentos de maior dificuldade, esses laços têm que ser muito maiores, muito mais reforçados, mesmo que não possam andar todos aos abraços, mas têm que ter consciência de que também esse aspecto, também essa componente está presente e não deve ser esquecida. Compete também depois quem gera todo o processo, ao nível de cada equipa e cada escalão, penso eu, ter também essa capacidade de não fazer com que isso seja esquecido nunca, e mesmo que não possa ser um jogo, ou situações de jogo, como habitualmente acontecia, sem qualquer tipo de limitação, que possam ser por um determinado tipo de jogos, determinado tipo de brincadeiras, jogos sejam eles pré-competitivos ou sejam jogos de bastante assimilação de um conjunto de ideias e princípios de jogo, onde também a componente equipa, solidariedade, luta por um objetivo comum esteja patente, seja potenciado, desenvolvido, de forma a que eles nunca esqueçam que não estão a praticar natação, nem ténis, nem uma atividade individual, que fazem parte de um todo, de uma equipa, de um clube, e isso é sempre o mais importante, é isso não ser esquecido. A subida à equipa sénior, o pico de um sonho de infância. Depois de meses de paragem, será que a porta dos séniores continuará aberta? A transição de júnior para sénior é sempre extremamente complicada, não é? E daí a necessidade de ter, por parte da Federação, de ter criado, seja as equipas B e seja os campeonatos de sub-23, precisamente para que esse ato futebol de júnior, futebol sénior, fosse mais reduzido. Mesmo assim, entendo que é extremamente complicado sem a competição, sem o treino regular, porque já antes o era, não é? Nós temos essa noção. E obviamente o estarem um ano inteiro sem poder treinar, evoluir, crescer, faz com que, como disse há pouco, esse crescimento não aconteça. Portanto, há uma estagnação desse desenvolvimento, desse crescimento. Ora, se o grau de exigência, basta pensar no grau de exigência da nossa equipa sénior, sempre a lutar pelos primeiros lugares na competição em que está inserida. E, obviamente, sabendo que os nossos júniores vêm de um campeonato de distrital de divisão de honra, onde, obviamente, a dificuldade e a complexidade não são equiparáveis, torna-se uma montanha mais difícil ainda de ser escalada. Qualquer das formas, se for para a frente aquilo que pretendemos, que é a criação da nossa equipa de sub-23 na próxima época, eu acredito que esse espaço de crescimento esteja salvaguardado. Ou seja, aqueles que obviamente já nos deram garantias
de que tem potencial, e se lhe dermos tempo, oportunidades, espaço para continuarem a crescer, obviamente continuam a ter as hipóteses e as competências para chegar lá. Também dentro da quadra, o pesadelo da interrupção do desporto veio quebrar a rotina de muitos atletas e obrigar a estrutura fafense a retroceder numa boa evolução da modalidade. Nós no futsal já tínhamos falado entre nós que este ano ia ser o primeiro ano. Tínhamos passado o ano zero, ano passado, e este ano ia ser o primeiro ano. Sinceramente, na nossa opinião, vamos voltar ao menos um ou ao menos dois. Vamos perder muitos atletas. Todo o treino que tinha sido feito e toda a envolvência que tinha sido criada vai ser perdida, principalmente nos escalões de infantis para cima. Vai ser muito complicado estes atletas terem a qualidade que vai ser desejada para depois fazerem parte do plantel sénior. Ou seja, o trabalho vai ter que ser começado a fazer todo de base. Vai ser todo igual. Por acaso conseguimos ter 5 ou 6 atletas júniores no plantel sénior, que foi uma mais-valia, e espero contar com eles no plantel sénior quando isto retomar e para a próxima época também. Agora, tudo que seja juvenil, júnior, vai ser muito complicado, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos de paragem, terem qualidade para fazerem parte do plantel sénior. A Federação Portuguesa de Futebol não programou corretamente a época, onde se calhar juvenis e júniores deviam ter pelo menos começado a parte dos treinos e uma competição, se fosse possível. Isso não foi programado dessa maneira, então agora estes miúdos vão pagar pelos erros, na minha opinião, da Federação. No nosso caso, nós já tínhamos atletas que não eram formados de base no futsal, porque nós não temos anos para isso. Fomos buscar atletas juvenis e júniores a outros clubes para inseri-los no plantel sénior. Eu espero que eles ainda consigam apanhar o autocarro e não perder esta oportunidade que tem sido o nosso apanágio de meter os miúdos no plantel sénior. Se os mais novos batalham as dificuldades de uma paragem, o plantel sénior do futsal tenta cooperar com todos os entraves de uma competição que se tem mostrado incerta. A principal dificuldade foi a gestão a nível de Covid. A gestão de casos positivos, o afastamento ou a falta a treinos e a jogos por familiares estarem positivos, então os atletas ou treinadores terem que estar em casa. Penso que foi a maior dificuldade. Depois, na parte de treinos, pela primeira vez treinamos e jogamos no mesmo sítio. Foi uma coisa positiva que, derivado ao Covid, conseguimos. Fizemos os treinos todos no pavilhão multiuso e os jogos. Graças à ajuda da Câmara Municipal conseguimos fazer isso. E o pior foi a logística com atletas a nível das presenças ou não nos treinos. Começou logo desde a pré-época toda esta situação, as restrições que uma pessoa tem desde a chegada do pavilhão, de medir a temperatura, desinfecção das mãos, desde o primeiro treino que equipámos em 2 balneários, um grupo num, um grupo no outro. Andamos sempre com máscara, desde que entramos até entrar em campo a treinar, estamos de máscara e só tiramos quando começamos o treino. Não sei se acontece na equipa sénior masculina, mas na nossa acontece, que é temos que levar a nossa água para fazermos a nossa hidratação durante o treino. Todas essas condicionantes mexem com tudo, com o grupo, com a equipa, com o nosso staff, tem que fazer coisas que não eram normalmente feitas, estás a perceber? E isso tudo afeta e tudo faz lembrar tudo que nós estamos a passar. É um bocado por aí, percebes? Porque todas estas restrições que tu tens, inconscientemente estás sempre a pensar naquele receio ou naquele medo da infecção, ou poderes ter o vírus ou não ter o vírus, e isso condiciona-te muito tudo o que tu pensas ou tudo o que tu estás a fazer, mesmo durante o treino, os jogos, na tua vida vai condicionar.
Acho que durante o treino ou na semana de treino é normal, inconscientemente, estar sempre a pensar naquele receio, naquele medo de poderes contrair, porque é normal, porque no treino não estás tão concentrado, não estás tão ativo mentalmente para estar focado a 100% no treino. Isso é normal acontecer e estás sempre a pensar nisso. Eu acho que o único momento em que nós nos realmente esquecemos de tudo que estamos a passar e infelizmente toda a sociedade está a passar é naqueles 40 minutos no jogo. Ou seja, toda a semana nós temos aquele receio, aquele medo. Eu acho que naqueles 40 minutos, como tu estás tão focado no jogo e tão a pensar naquilo que tens que fazer para que corra bem o jogo, possas o ganhar e possas ajudar a equipe, acho que naqueles 40 minutos é o único momento em que tu consegues abstrair totalmente toda esta situação que é complicada para todos e todos estamos a sofrer com isso, mas ali naqueles 40 minutos isso fica um bocado para segundo plano e ficamos basicamente só focados no que realmente interessa, que é ganhar. Os últimos meses do futsal sénior da Associação Desportiva de Faf têm sido uma montanha russa de problemas e superação, com a força do grupo a ser essencial para que o futuro da modalidade se adivinhe risonho. Eu digo muito que isto tem sido uma luz intermitente, este campeonato. Nós ou começamos, paramos e andamos nisto quase há 5 meses. E não é bom para ninguém. Nós começámos a treinar em dezembro, começámos com a nossa pré-época normal, começámos os jogos em outubro. Infelizmente, em novembro eu fui a primeira pessoa a testar positivo ao Covid. Logo aí, todos os nossos colegas de equipa foram testados, eram negativo. Infelizmente, mas tivemos que parar logo 15 dias por causa da minha situação e eles tiveram que fazer todos os jogadores isolamento profilático. Tivemos esses 15 dias complicados, estivemos todos em casa, não podemos ir trabalhar nem podemos ir jogar, ou seja, ficamos ali restringidos a casa. Começamos a treinar novamente ali no início de novembro e depois, como o FAF estava num conselho de risco extremo, risco elevado, não sei bem o termo, que é as normas da DGS e do Governo ditaram que os pavilhões municipais iam ter que fechar um determinado tipo de horas. Infelizmente para nós, como toda a gente sabe, nós treinamos e jogamos em pavilhões municipais, neste caso que este ano é um multiusos. O que é que acontece? A nossa hora, que é de treino, não a podemos treinar porque os pavilhões tinham que fechar aquela determinada hora. Nós treinamos à segunda hora, o handball treina à primeira e nós à segunda, mais 15 dias que não podemos treinar, ou seja, já estamos aqui a falar de um mês que tivemos parados, ou seja, parados, começámos, passado 2 semanas, outra vez parados novamente. Nessa altura, o que é que acontece? A Federação obrigou-nos a fazer um jogo, nós não estávamos a treinar, foi informada a Federação que nós não estávamos a treinar e mesmo assim a Federação obrigou-nos a fazer o jogo para o campeonato, ou seja, fomos a Viana do Castelo fazer um jogo do campeonato, que são 9 jogos importantíssimos, porque são 9 finais, e fomos fazer um jogo sem treinar. E isso é complicado para os jogadores, para o treinador e para toda a gente do staff, porque nós não estávamos em condições para jogar sequer e fomos obrigados. Infelizmente, mais uma vez, isto parece que é uma bola sempre a rolar para o lado negativo. Passado uma semana, aí apareceu-nos um surto bastante forte na nossa equipa, como a maior parte das equipas aconteceu, e tivemos 5 ou 6 jogadores infectados. Outra vez, o que é que acontece? Esses jogadores, como é lógico, tiveram que ir para casa uma segunda vez mais 15 dias, e nós nesses 15 dias andámos a treinar com 8 novos jogadores, porque às vezes, por causa da nossa condição de trabalho, às vezes tu não podes ir a um treino, que às vezes isso acontece, andámos a treinar ou com 8 ou com 9 jogadores, mais outros 15 dias assim. Isto é complicado, é muito cansativo, tu estás a querer ganhar forma e estás no nível competitivo bom e estás sempre a parar e estás a recomeçar e estás a parar. Mesmo todos estes muros que nos têm aparecido, estamos a fazer um campeonato muito bom. Eu costumo dizer sempre, para mim não é novidade, agora não vou estar aqui com falsa modéstia porque o que digo ao pessoal da nossa equipa é o que eu digo para fora. Eu sabia que nós temos um plantel muito bom porque fomos buscar reforços de qualidade, os jogadores que estavam também eram de qualidade e mesmo perante estas dificuldades e estes obstáculos que têm a partir, temos feito um campeonato muito bom, porque mesmo assim estamos a um jogo de acabar esta primeira fase e estamos a depender só de nós para garantir essa fase, estamos em 3º lugar, temos agora um jogo decisivo que depende só de nós e isso é o melhor que nos pode acontecer, perante todos estes obstáculos, chegar ao derradeiro jogo e só dependemos de nós e devemos ver este trajeto todo ao Solavancos com muito sucesso. Não é o sucesso na sua plenitude, porque ainda não está atingido, mas até hoje o balanço é muito positivo e devemos estar satisfeitos com o que estamos a fazer, que não é fácil, mas mesmo assim estamos lá e só dependemos de nós, que isso é o mais importante. Falamos dos relevados e das quadras, dos remates e das fintas com bola. Mas
E os tubarões amarelos? Os jovens da natação justiceira que tanto prestígio trazem ao clube. Também eles caíram numa luta desigual contra um inimigo invisível. A pandemia foi uma muito grave a nível de natação, como foi em todos os esportes, mas a natação notou-se muito, porque o desporto da natação tem que ser dentro de uma piscina e é dentro da água. Pronto, nós temos adaptado de várias maneiras, os miúdos da competição continuam a treinar, mas o que eles querem mesmo é água, e competir na água, treinar na água, pronto, eles vão remediando. A piscina, nós estávamos com uma ocupação muito grande, com muitas aulas, muitos alunos, uma captação de novos atletas, também a crescer muito. Estávamos nestes anos todos, estivemos sempre em crescimento e de um momento para o outro, com esta situação da pandemia, isto parou quase completamente. É desolador estar a ver a piscina neste momento quase sem ninguém, a nível de atletas, a nível até do próprio público em geral. Pronto, sentimos mesmo uma dificuldade muito grande assim, e uma dor muito grande. Foi mesmo muito complicado para a natação. Aqui, a Associação Desportiva de FAF de Natação tem muito para oferecer aos miúdos, às crianças, a nível de competição e não só, até maneiro, lazer e etc. Perdemos alguma coisa, estamos convictos que vamos recuperar. Os treinadores têm feito tudo e mais alguma coisa, têm puxado pela imaginação, têm dado exercícios. Há um ou outro atleta que tem vindo para a água porque é permitido, porque vão competir, são nadadores de seleção, foram convocados para a seleção, esses estão a nadar. Os outros, infelizmente, por muito que nos custa, a nós e a eles, tiveram que fazer, como eu disse, os treinos fora da água. Isto, evidentemente, que para um nadador, um treino fora da água é como um jogador de futebol treinar fora do campo, não é? Eles querem uma bola, querem arrematar a baliza, querem fintar, querem correr, querem passar, querem ter disputa entre eles. Aqui a natação, apesar de ser um desporto um bocadinho mais individual, também há disputa, também essa disputa está em cima da mesa. E eles sentem muito essa dificuldade e essa falha. Um cenário pós-Covid trará sempre desconfiança, mas a segurança é algo que nunca será descuidado no seio da família justiceira. A natação sempre teve essa valia. É um desporto em que requer muita organização. É um local em que os miúdos podem escorregar, porque nós somos muito exigentes nesse aspecto, sempre fomos. E agora, com esta situação da pandemia, mais rigorosos estamos. A nível da água não há problema nenhum, a água já é dito pelos médicos, pelos cientistas, por toda a gente, pela comunidade científica, que na água não há qualquer problema de contágios nem nada, até antes pelo contrário. Na água estão perfeitamente bem, apesar da segurança e nós pomos menos atletas por pista, menos miúdos por pista. A nível de balneários, também estão cacitos fechados, outros abertos, com os espaços em que eles podem estar em segurança. Portanto, a natação tem todas as condições e toda a segurança para começar em força mesmo. Para nós estamos preparados para começar em força. É uma missão praticamente impossível. Associarmos a atual pandemia a tudo o que não sejam cenários de quebra e choque. Mas o crescimento de certas modalidades é a prova de que até nos maiores desafios a superação é possível. Foi interessante ver o crescimento da secção do FAF comparado aos últimos anos, porque quando começou o início da pandemia, muita gente com o teletrabalho, aulas online, jogadores profissionais que tiveram que migrar para as competições virtuais do eSports. Isso tudo deu um aumento na nossa secção e foi muito bom para o eSports, não para o mundo entre aspas, mas foi engraçado, porque foi um crescimento bastante bom para nós.
desde o momento que eles entraram, e eu falo por mim na secção de FIFA, eles adoraram bastante a família que nós temos criado lá no grupo, e muitos jogadores que vieram para as equipas, bastou ver um vídeo dos adeptos que eles ficaram sem dúvida, foi logo amor à primeira vista e entraram logo para o clube porque viram que era um clube diferente dos outros. Porque estamos a fazer uma família bastante grande na eSports, não só no FIFA, como no CSGO e na Twitch. Estamos a criar um grupo muito bom e somos diferentes, porque FAF é sempre diferente dos outros clubes e o que dá outro gosto aos nossos atletas. Se a regra tão repetida, temos de ficar em casa, serviu para impulsionar os desportos eletrónicos, o mesmo não aconteceu nos casos em que o ar livre era o palco de cada aventura. O futevôlei do Clube Fafense viu a época desportiva ser totalmente alterada pela chegada da Covid-19 e, num presente de muita luta e adaptação, o futuro está ainda envolto em dúvidas. Com os 2 períodos de confinamento vimos-nos impossibilitados de pisar na areia, de tocar na bola. Por muito treino que possamos fazer em casa e manter-nos ativos, nunca é a mesma coisa, porque não estamos a treinar nas condições e no terreno em que competimos. Chegamos ao ponto de ter saudades daqueles dias de grande nortada ou aquelas noites frias de dezembro em que já no aquecimento não conseguíamos sentir os pés. Com as sucessivas proibições de circulação entre cidades, também não conseguíamos treinar nessas alturas. Nós somos residentes na cidade de Porto e os locais de prática da modalidade são em Vila Nova de Gaia e Póvoa do Varzim, e estávamos impossibilitados de nos deslocar até lá para treinar. O planeamento da época também saiu bastante afetado, porque as competições iam sendo adiadas, algumas canceladas, o que tornava a nossa vida sempre muito, muito difícil. Queria também aproveitar este momento para reforçar que os nossos parceiros não nos deixaram de apoiar, independentemente das condições difíceis que estão atravessando com a pandemia, e deixar aqui uma palavra de agradecimento à FAFTIR, ao Aquaplay Play Soccer e à Alien. As fronteiras começam a fechar-se. A vida económica complica-se por todo o mundo e uma modalidade que prestigia a ligação Portugal-Brasil dificilmente encontra um final feliz na história que vivemos. O impacto socioeconómico que esta pandemia nos está a trazer, a maior parte dos nossos atletas viram-se forçados a regressar ao Brasil, e os que ainda não regressaram estão em vias de regressar. O futuro é um bocado incerto, não é? As notícias não são boas. São conhecidos pela energia contagiante que acompanha também a modalidade. Os desportos de combate da Associação Desportiva de Faf não ficaram isentos das consequências dos vários confinamentos, e o planeamento de uma retoma é, neste momento, vital. Foi decretado o estado de emergência, fomos para casa, não é? Fomos obrigados a ficar confinados. Nessa altura começamos a dar as aulas online, através das redes sociais. Utilizamos o YouTube, o Facebook, o Instagram também, como uma ferramenta também bastante utilizada agora pelos mais jovens. À medida que foi aliviando a primeira vaga, também fizemos um plano de desconfinamento. Esse plano tinha 4 fases.
fomos implementando aulas online, aulas presenciais, sempre ao ar livre. Na quarta fase já tínhamos aulas também na sala e depois estávamos a voltar ao normal durante o verão, quando vem a segunda vaga. Veio a segunda vaga e foi decretado também o estado de emergência, salvo erro, em dezembro, e então fomos outra vez todos para casa, confinados, e aí eu fiz uma avaliação se devia voltar às aulas online e achei que por um mês ou dois não se justificava, porque as aulas online não são tão pessoais e para o kickbox falta sempre um parceiro, um saco, um plastron, e então resolvi antes dar indicações aos meus alunos para treinar em casa, para fazer uns treinos mais individuais. Estamos também a preparar como é que vamos recomeçar. Desta vez o Estado fez o seu plano de desconfinamento, o seu próprio plano, e vamos segui-lo, com aulas ao ar livre com 4 pessoas, é o máximo. Vamos tentar dividir em grupos e depois, numa segunda fase, que é a partir do dia 3 de maio, vamos voltar às aulas na nossa sala, mas claro, com as devidas precauções e cautelas, para ver se a pandemia não nos apanha outra vez numa terceira vaga. O otimismo destes fafenses, destes justiceiros que não temem a ideia de cerrar o punho e lutar por melhores dias na modalidade, leva a que os próximos meses estejam já a ser idealizados. Tem sido um desafio manter as modalidades vivas. E realmente eu tenho a felicidade de ter um grupo muito forte que é como uma família, que vai se mantendo não só ligado através da modalidade, mas também com relações pessoais. E vamos às vezes conversando ou às vezes fazendo umas caminhadas e vamos nos mantendo em contacto. E, portanto, eu penso que também não é difícil depois retomar outra vez ao que era antes da pandemia ter surgido. Eu acho que vamos ter de tudo, não é? Há pessoas que são mais cautelosas, que têm mais medo e possivelmente essas vão ser mais reticentes em retomar e vão demorar mais tempo a voltar. Há outras pessoas que até levam isto mais de ânimo leve e voltam sem problema absolutamente nenhum. Outros que ficam ali no meio termo e que vão tomar todas as precauções que devemos tomar para diminuir o risco de contágio. Portanto, eu acho que vamos ter aqui várias situações, mas aqui há um fator que joga muito em nosso favor, é que as pessoas, depois de estarem confinadas, vão querer desconfinar certamente, vão querer certamente fazer atividade física, vão querer voltar à forma em que estavam, vão querer conviver, vão querer socializar, e o kickbox é excelente, é um desporto para que as pessoas também aliviem, descomprimem um bocadinho de toda esta compressão que nós fomos obrigados a gestar com a pandemia. Está tudo a correr sobre rodas. É algo que os responsáveis do ciclismo dos justiceiros não podem atualmente dizer. Também eles viram as regras do dia-a-dia mudarem e, com elas, a própria modalidade teve de se adaptar.
É assim, a nossa modalidade não sofreu muito a nível de treino como muitas outras modalidades, porque a parte do desporto ao ar livre sempre foi um pouco livre, apesar de ter algumas condicionantes, e sempre deu para dar umas voltinhas. Algumas vezes não se podia seguir os conselhos, como estamos na fase que estamos agora, mas sempre deu para fazer alguns pequenos treinos. E também o ciclismo, existe a parte do treinamento dentro de casa, que é uns rolos que existe para pôr a bicicleta, ou há quem tenha bicicleta de cycling, e dá para fazer um treino, uma simulação de uma realidade virtual e fazemos um treino em casa específico também, não como ao ar livre, mas dá para ir mantendo a forma e treinando. A prática de ciclismo na vertente amadora, mas aumentou muito, porque as bicicletas esgotaram, não há bicicletas à venda, não há material à venda, vê-se muito pessoal na cidade ou na pista de cicloturismo a andar de bicicleta. Eu acho que isto fez com que as pessoas procurassem uma alternativa, porque as pessoas precisavam de sair um pouco de casa, havia a exceção de poder um passeio higiênico e as pessoas procuravam não as caminhadas um bocadinho mais uma variante, e a prática de ciclismo na vertente amadora e lazer aumentou muito, a meu ver. Agora retomaram algumas provas, mas tiveram muito tempo sem provas, inclusive o ano passado a Volta a Portugal teve em risco de ser ou não realizada e sofreu como as outras modalidades. A nível amadora, eu acho que não se sofreu muito, apesar de que nós não temos provas, já há um ano, desde que foi o primeiro confinamento, nunca mais tivemos provas. Isso satura um bocadinho na parte mesmo motivacional, porque sabes que não vamos ter provas, então não tens aquela motivação para treinar mais um bocadinho. Tens o gosto e o vício pela modalidade, mas falta o fator motivacional das provas. Esperamos que isto melhore em breve e que retomem as provas para nós podermos entrar com o símbolo da EFAF ao peito. FAF, uma cidade de povo honesto, povo lutador e que não vira a cara a nenhum inimigo. Que ninguém duvide da força de um fafense. Que ninguém duvide da capacidade de um clube que, em plena união, vai correr mais, tentar mais, procurar mais. Que ninguém duvide da superação de um justiceiro.